Olá, este é o canal sobre motores. Então, hoje vou fazer um reparo. Armazém, caixas, caixa com 85, ou seja, do nosso ônibus chinês Kingon. Aqui está a plaqueta, como podemos ver, de fabricação chinesa. Tudo ao redor são hieróglifos, só 685. E vemos que temos as relações de transmissão. 670, 5000, 83. Então aqui é 6. A transmissão é de aumento 11,5. Isso é a quantidade de litros de óleo. Então, aqui encontrei a data de fabricação, mas essa é a data de fabricação deste freio eletromagnético aqui. Telma. Bem, dá para considerar que é final de 2013, começo de 2014. A quilometragem é de cerca de 600 mil quilómetros. E surgiu um problema que é aqui onde ficam os eletroimãs. Freio eletromagnético. Aqui tem um disco e do outro lado tem outro disco igual e ele começou a encostar, a pegar na placa que segura as bobinas eletromagnéticas. Ou seja, dá para ver, assim é como fica a placa que, por exemplo, praticamente não foi danificada e assim é como fica a placa que foi tocada por esse disco. Dá para ver que ela entortou, dá para ver que ela esquenta como se o disco com o atrito fosse empurrando ela para cá e desgastando. Ou seja, é assim que ela deveria parecer, é assim que ela está. Então o que vemos aqui é esse tipo de movimento do eixo. É esse tipo de movimento do eixo. Quando esses discos de freio eletromagnéticos começaram a se mover assim e a encostar nessas placas. E aqui na frente o eixo primário também está todo solto. Tem esse tipo de movimento longitudinal. E quando você gira ali dá para ouvir que tem algo raspando lá dentro. Ou seja, os rolamentos aparentemente se desfizeram, aconteceu alguma coisa com eles, vamos desmontar e ver. Vou repetir. Essa é uma caixa de fabricação chinesa. Está tudo em chinês aqui. O ano de fabricação está em algum lugar. Não posso dizer com certeza, mas é de 2013 ou 2014. É uma de 6 marchas sem divisor, 6 velocidades. Então, estou removendo as bobinas. Alguns parafusos saíram facilmente, mas outros quase não saíram, com muito esforço. Comprei essas grades aqui, dá para notar que é a indústria automobilística chinesa. Então aqui ficam as placas de ajuste, marquei elas, aí junto, amarro e etiqueto. Isso veio daqui. Agora vou tirar o segundo disco de freio. Assim também tiro o suporte que segura a bobina. Estou desparafusando o sensor do velocímetro. Preparei um recipiente e estou drenando o óleo. Óleo, então, bom, dá para ver. Óleo, todos os resíduos. Ou seja, ela parece tinta prateada, tem tanto resíduo ali. E ela é bem fina. Ou seja, talvez até esse resíduo seja de alumínio.
Talvez até tenha corroído a própria carcaça da caixa, por exemplo, o encaixe do rolamento, porque tem muito resíduo. O volume de óleo está normal, com 11 litros. Agora, é necessário remover o flange e a tampa traseira. Certo, então removi o flange e dá para ver que o retentor, aqui está o retentor, ou seja, ele foi expulso dali. Agora vou remover a carcaça. Vemos aqui o parafuso de apoio, né, o suporte esférico, digamos assim, para a alavanca da embreagem. Ela está totalmente desgastada e precisa ser substituída. Certo, agora vou remover o copo. Removo a tampa frontal. E quero dizer, dá para sentir na hora que é da China? Não sei como explicar, mas dá para perceber imediatamente que é de fabricação chinesa. A caixa, os parafusos, por exemplo, deveriam estar todos em bom estado, mas quando eu tiro, eles estão todos assim, entende? Ou seja, todos estão oxidados, todos enferrujados. A situação é ainda pior onde há esses furos passantes do outro lado. Aqui é fechado, mas aqui é passante. Tem um parafuso aqui, tudo oxidou, tanto que o parafuso saiu junto com a rosca de alumínio. A rosca está completamente estragada. Já tentei WD-40 e bati nele, mas não adiantou, a rosca está estragada. Comecei a desparafusar o parafuso ao lado. Primeiro ele soltou um pouco, mas depois a cabeça quebrou. Ou seja, antes ainda tinha parafusos de aço aqui, mas dá para sentir que não é a mesma coisa, ou seja, ela oxida e enferruja. Não sei o que está acontecendo com ela, né? Agora tudo aqui está meio estranho, né? Mas não é crítico, dá para tirar, refazer o estreamento, mas mesmo assim. Ou seja, nesses momentos você sente na hora, por exemplo, peguei a arruela defletora de óleo, dá para ver que ela está toda desgastada. Certo, agora vou remover a tampa dianteira. Certo, então removi a tampa dianteira. E imediatamente o que podemos ver é que o rolamento, ou seja, dá para ver que todos os rolamentos estão desgastados. Basicamente, como eu já imaginava, que os rolamentos falharam. Naturalmente vou verificar os cones e os anéis, que provavelmente também foram danificados. Agora preciso remover o mecanismo de troca de marchas. Certo, agora preciso tirar a engrenagem da marcha à ré. Abro essa tampa e retiro esse eixo. Então, este é o eixo que segura a engrenagem intermediária da marcha a ré. Aqui está a engrenagem. Este é o eixo, precisamos empurrá-lo para fora e retirar a engrenagem. Você pode empurrá-lo para fora daqui por dentro, ou pode usar um extrator aqui, ou simplesmente parafusar um parafuso e tentar alavancar com uma ferramenta.
Para não confundir como ela estava posicionada, eu marco aqui. Marco os dentes com marcador, marco o corpo deste lado para que ela fique no lugar certo como estava antes. Agora eu desparafuso esses dois parafusos aqui. Este é o eixo da forquilha. Aqui estão eles, que engatam a quinta e sexta marchas. Já que nossa caixa de câmbio é de aumento, a relação de transmissão é menor que 1. Então temos uma transmissão direta. Este é o eixo primário, a quinta. E esta engrenagem aqui é a sexta marcha. Por isso essa forquilha funciona através de uma alavanca, ou seja, as outras forquilhas funcionam diretamente, mas essa é por meio da alavanca, para que na alavanca de troca de marchas não haja descompasso. Agora vou desparafusar esse suporte e retirar ambos os eixos junto com as forquilhas. Também preciso soltar a parte de trás da caixa, aqui do lado da alavanca de troca de marchas. Aqui tem essas tampas e um sensor. O sensor, se não me engano, é da marcha a ré. O resto são apenas tampas. Ao instalar os garfos, para poder alinhar lá dentro, por isso vou desparafusá-los, assim posso também alavancar os garfos. Então virei a caixa, prendi ela com o tecker, agora vou levantar o corpo. Obrigada. Certo, bem, peguei tudo e tirei. Em princípio, quanto às engrenagens, parece que não há dúvidas, as engrenagens parecem estar todas boas. Temos um sensor que vai para o velocímetro. Tá bom, já tirei todos os eixos. Vou analisar os rolamentos, o eixo secundário, desmontar e verificar os cones, anéis e todos os rolamentos. Também vemos que aqui tem uma camada, esse resíduo preto que não deveria estar aqui. Simplesmente a caixa funcionou com óleo ruim. Ali onde ficam as tampas, aqui tem esse travamento, eles saem. Depois na montagem vou mostrar tudo isso, vou explicar. Por causa desse óleo, aparentemente acabou danificando esse rolamento. No eixo primário dá para ver que todos os roletes foram danificados e o eixo secundário começou a pressionar aqui para frente. E é isso. Ele começou a se deslocar para cá e consequentemente o disco de freio começou a pressionar essas placas dessas bobinas. Aparentemente isso aconteceu por causa desse rolamento. De qualquer forma, agora vou desmontar tudo, fazer a inspeção. Pelo menos aqui vai ter a troca de todos os rolamentos nessa caixa. Ou seja, repito, ela já rodou cerca de 600 mil quilómetros. No mínimo, troca de todos os rolamentos. Durante a desmontagem é provável que ainda saiam os cones e os anéis. Esta é uma caixa de câmbio de fabricação chinesa. A plaqueta está lá no início do vídeo. Então temos essa caixa aqui, ela também é de 6 marchas. Também tem a mesma relação de transmissão daquela outra caixa, 670, 5083, mas essa caixa é de um ônibus.
Ela é fabricada pela ZF Cama, mas na plaqueta dela está indicado outro modelo. 6200. Aqui ainda tem as letras BQ em inglês. Ou seja, lá temos 6805 e aqui é 6. S1200. Mas as carcaças são absolutamente idênticas. Bem, a diferença é essa, não é bem uma diferença, são as tampas traseiras, mas isso são só detalhes. O sentido é que essa caixa rodou menos de 200 mil quilómetros, era de um ônibus. A caixa ficou parada por muito tempo, já faz alguns anos que está assim. Mas a questão é que por dentro ela deve estar nova, ou seja, com menos de 200 mil quilómetros. Qual é o sentido agora? Ah, sim. Ela também tem um defeito aqui. O corpo dele está rachado nesse lugar, ou seja, tem uma rachadura que vai por todo o corpo. Mas o interior tudo deve estar perfeito, por isso agora vou desmontar e verificar. Se tudo servir naquela caixa, na chinesa, então eu simplesmente pego desta caixa todas as peças internas, todos os eixos primário, secundário, intermediário, ou seja, coloco tudo naquela caixa, naquele corpo. Esse é o plano, para não precisar comprar nada para o conserto daquela caixa. Ou seja, essa caixa é praticamente nova, com menos de 200 mil quilómetros rodados em 2 anos, pois o ônibus é novo. Certo, então estou desmontando, tirei a tampa, tirei o flange e já vejo o número 13, 11, 304, 248. Número do eixo secundário, certo, agora vejo que neste estava 13, 11, 304, 248. Portanto, o eixo pessoal está completamente iguais, ou seja, como eu pensei, que muito provavelmente toda a caixa é absolutamente igual, embora os modelos das caixas sejam diferentes. Um é produzido na Rússia, outro é produzido na China. Então, continuando a comparar os eixos primários, este aqui é o eixo chinês, este aqui é o da solicitação. Nós olhamos o número do eixo chinês, 1310, 302, 1, 1310, 302, 1, ou seja, vemos que os eixos primários são absolutamente idênticos. Este é o estado do eixo chinês, este é o estado do eixo Z.Phi. Cama. Aliás, aqui ainda tinha óleo de fábrica colocado. Vemos que ele, depois de 200 mil, está limpinho, sem nenhum resíduo, nada. Óleo recomendado pela fábrica. Aqui já dá para ver que fizeram experimentos, colocaram outros óleos, o que tivesse mais barato, e por isso vemos essa situação. Continuando, o número do eixo intermediário é 1310. 303,076. Certo, agora vamos ver o número do eixo chinês. 1310, 303, 76, ou seja, vemos que está tudo absolutamente igual. 1311, 304, 255 é o nosso número 1334, 255. Então, continuamos olhando o número do cone. 13103032313103023. Enfim, não precisamos mais comparar, já está evidente que tudo é igual. Então, o que eu fiz foi substituir aquela caixa que é o pedido do M. Na chinesa que eu vou montar, troquei tudo, inclusive os rolamentos, ou seja, coloquei todo o conjunto daquela caixa, todas as peças internas vão ficar nesse corpo. Então, coloquei os fixadores, coloquei a embreagem. Segundo dados atualizados, essa caixa não rodou 200 mil, mas 100 mil. Trabalhou lá por cerca de 1 ano. Ela é nova, apenas passou pelo processo de amaciamento. Bom, pelo estado, se você olhar, está tudo perfeito aqui, é uma caixa nova. Se você olhar para esses entalhes aqui, que estão na luva, por exemplo, dá para ver que não, mas o estado é de novos. Se olhar para os entalhes de cá, no cone, no anel também está tudo perfeito, né? O anel encaixa. Vemos como encaixa, a folga é de poucos milímetros, ou seja, tudo como novo. Então, o que eu faço? Eu instalo a tampa. Aqui na minha bancada tem um furo, eu instalo a tampa mais ou menos alinhada. Coloquei uma tábua aqui embaixo. E primeiro eu instalo o eixo primário, depois coloco o anel e o cone no eixo.
Agora preciso instalar os eixos, o eixo secundário e o intermediário. E também ao mesmo tempo preciso colocar todos esses garfos, ou seja, 3 deslizantes, e instalar esses garfos. Ou seja, é um processo complexo. Ou seja, agora vou precisar dobrar o eixo assim para o lado e colocar o eixo secundário nesse lugar. Depois vou juntá-los assim. Dessa forma, dobrei o eixo com uma alavanca. Este eixo para este lado, este eixo levantei um pouco. Ele ficou pendurado assim e agora junto os dois. Então, foi assim que coloquei os eixos e agora a minha tarefa é colocar os garfos. Ou seja, isso também é complicado agora, porque eu preciso encaixar cada garfo. E aqui ainda tem um guia profundo, ou seja, ele tende a ficar perpendicular neste plano, mas preciso encaixar esses garfos salientes ali. Por isso, vou dizer mais, existe um jeito de simplesmente montar esses eixos, colocar algumas garrafas plásticas embaixo deles, alguns guias, alinhar de alguma forma, amarrar e primeiro colocar a carcaça. Bom, eu não sei, basicamente dá um pouco de trabalho aqui, mas pelo menos tudo já fica no lugar e a carcaça já fecha direto. Então o que eu faço? Eu uso uma alavanca assim, ergo com a alavanca, coloco o eixo aqui, achei uma plaquinha e coloquei uns calços aqui para não balançar para esse lado. E agora eu instalo os garfos. Coloquei mais ou menos assim. Agora vou tirar esses calços e ajustar para que tudo se encaixe direitinho. Quando coloquei as traseiras não encaixou direito. E tive que levantar um pouco e de novo levantar esse suporte também e direcionar para cá. Esse método é mais fácil em alguns aspectos e mais difícil em outros, mas no geral é mais fácil. Isso porque não é necessário alinhar os eixos ou fazer gabarito, já que o próprio gabarito serve imediatamente. Essa aqui é a tampa, mas fica mais difícil porque esses garfos são complicados de encaixar, ou seja, aqui você precisa girá-los. Ou seja, eu já montei de um jeito e de outro, mas agora decidi montar assim. Agora a minha tarefa é verificar se todos os garfos estão encaixados nas engrenagens. Ou seja, estou olhando a marcha Ré, vejo que as pontas estão encaixadas. Depois 1, 2. Aqui o cursor está no lugar, deste lado também está no lugar e aqui ainda tem 3 cursores. Aqui neste ponto dá para ver ele, ou seja, também dá para ver que ele está no acoplamento. Terceira e quarta marcha. Aqui tem 2 cursores, ou seja, este está no lugar, este está no lugar. E na quinta e sexta, olhando, este também está no lugar, este está no lugar na quinta e sexta. Aqui também é preciso verificar para que esta bolinha não saia, ou seja, se puxar para o lado, ela simplesmente vai cair. Antes de colocar essa tampa de cima, eu amarro esse lugar com uma linha simples e fina. Depois essa linha vai se desfazer, mas não tem problema, aqui não tem bomba de óleo, não tem nada, então não vai acontecer nada com a linha, é só para não cair. Antes de eu colocar esses suportes laterais, esses parafusos, eu coloco a linha, mas no geral aqui já está tudo montado. O meu eixo primário, ou melhor, o rolamento do eixo primário, está pouco encaixado, eu coloquei, mas precisa entrar um pouco mais. Por isso, o meu eixo secundário agora está apoiado no eixo primário. E por isso tem uma pequena diferença de altura, coisa de alguns milímetros, mas isso é detalhe. E quanto à ferrugem, e como eu disse, a caixa ficou parada por uns 3 ou 4 anos, não. Sei, mas é aquele tipo de ferrugem que você tira com o dedo, sabe?
Ou seja, não é profunda, é uma corrosão superficial, nada demais, provavelmente do condensado. Aparentemente ela era girada de vez em quando. Agora a minha tarefa aqui é desengordurar de novo com solvente, passar o selante e colocar a tampa. Então agora eu preciso colocar esses fixadores nesses furos, eles ficam bem aqui. Antes de trocar de marcha, eles não fixam a garfo em uma posição específica na posição intermediária. Por exemplo, esta é a terceira marcha, esta é a quarta. Todos os fixadores estão no lugar. Passei um pouco de graxa lá para que eles ficassem um pouco fixos. Talvez agora eu vá girar o corpo para que não caia. Então desengordurei tudo, já que passei o selante com solvente. Aqui, para que essa junta esférica, a conexão, não caísse entre o garfo e esse eixo, coloquei uma borracha. Depois vou cortar e tirar por essa janela, ou seja, é temporário. Assim fiz mais ou menos o afastamento das forquilhas. Então essas duas devem ficar mais próximas e essas outras duas mais distantes. De qualquer forma, agora, quando eu for colocar a carcaça, vou ter que mexer um pouco nelas, ainda não sei. Talvez a borracha atrapalhe. Vamos ver agora. Bom, é isso. No geral, está tudo pronto. Vou colocar a carcaça. Os pinos aqui não estão encaixando? Parece que esta aqui está um pouco torta. Acabei de ajeitá-las daqui. Ou seja, duas delas encaixaram. A terceira também está encaixando. Então, vamos ver. Aqui encaixou, ou seja, ainda tem uma que não entra. Verifico se a esfera está no lugar, se ela não caiu, então vamos continuar. Vejo que está tudo certo comigo. Vocês estão no lugar, sentados, ou seja, dá para ver, aqui está um eixo, 2, 3, 4, todos os eixos estão no lugar e todos os fixadores também, é obrigatório verificar isso, certo? Agora as alavancas também estão no lugar. Agora eu preciso apertar esses parafusos aqui, alinhar as guias, senão essa tampa vai cair. Apertar um parafuso desse lado, outro desse lado e tirar isso. Aqui está a minha borracha, pronto. Então eu alinho, já apertei o parafuso do outro lado, agora deixo mais ou menos reto assim. Certo, então peguei a borracha, não está dando certo, a marcha está engatada, agora vou apertar, aí tudo vai encaixar no lugar.
Certo, tirei essa tampa porque tinha muita limalha embaixo dela para lavar tudo isso. Eu tirei. E limpei tudo. Lavei. Agora vou mostrar como ela é colocada. Então, tem uma arruela de encosto. Tem um número. Até essa arruela é colocada desse jeito, voltada para o lado do rolamento. Depois vai um anel assim. E depois vai a tampa. Certo, agora eu instalo a engrenagem da marcha a ré. Quando desmontei, marquei aqui com marcador na própria engrenagem com marcador, ou seja, para que ela funcione como antes, para colocá-la na mesma posição. Agora o eixo travou, preciso parafusar o parafuso aqui e com esse limitador o eixo não saía. Pronto, a marcha a ré está no lugar, agora vou fechar a tampa, então estou fechando a tampa da marcha a ré. A junta é velha, eu nem tenho o kit de reparo para essa caixa, então em alguns lugares uso juntas velhas com vedante, em outros uso novas, faço algumas caseiras. A junta é posicionada assim. A marcha a ré está no lugar. Agora vou colocar logo a tampa traseira, não? Então continuo instalando a tampa traseira, que vai sob o flange, o rolamento, deixando o antigo. Os retentores são antigos. Todos estão macios, todos estão bons. A borrachinha é velha, só passei um pouco de vedante. Em alguns casos é até mais fácil deixar essas borrachas antigas do que colocar novas, que em um mês vão endurecer e começar a vazar. Mas, em princípio, essa tampa pode ser colocada de qualquer jeito, em qualquer posição. Pode usar o ressalto como referência. Olho para este lugar, aqui tem uma nervura, e vejo na tampa a marca da nervura. Ou seja, colocamos do jeito que estava antes. Agora vou instalar a junta. Também quero mostrar que aqui tem um sistema assim, bem nesse lugar, tem tipo uma tampinha. Agora ela está no segundo curso, vou mostrar qual tampinha está ali. Nela acontece a transformação, dela sai o óleo das engrenagens e por esse canal ele escorre para cá e por gravidade acaba caindo aqui. E aqui tem um furo, é feito um furo no bloco. Ou seja, o óleo chega nesse rolamento por gravidade, sem pressão, sem bomba. Mas o canal está feito. É um sistema bem engenhoso assim. Agora vou mostrar como é que é isso aqui. Essa é a cúpula para coletar o óleo. É assim que ela é. Aqui está, ou seja, a primária gira pela força centrífuga, o óleo bate aqui, escorre para essa cúpula e depois passa pelo furo adiante. Ali está o canal deles, aqui está a perfuração, isso aqui chega e essa é a arruela que eu coloquei. Aqui estão os furos, as ranhuras dela. Ou seja, esse espaço fica cheio de óleo parado e ele vai por gravidade para o rolamento. Essa solução foi feita justamente para evitar a falta de lubrificação no rolamento. Então, em seguida eu instalo o copo, a junta é velha, tirei com cuidado, ela nem desgrudou do copo,
só passo um pouco de vedante e não tem problema, vai ficar tudo certo. O retentor também é velho, dei uma ajustada na molinha aqui, coloquei um pouco de óleo para que o retentor entre sem arranhar. Então, depois que eu apertei o copo, o eixo não tem nenhuma folga, porque aqui tem um rolamento. Aqui vão roletes cônicos. Se fosse apenas um rolamento de esferas, ele teria um pouco de folga, ou se fosse só roletes, mas aqui são roletes cônicos mesmo. Eu não tenho eles, ou seja, gira livremente para mim. Folga. Certo, agora vou instalar a tampa traseira. Então, eu ia colocar filhanetes, mas percebi que esqueci de instalar o acionamento do velocímetro. Tudo bem, tirei a tampa de novo. Então, antes de colocar a tampa, primeiro instalo o acionamento do velocímetro. É assim que ele é colocado facilmente e depois a flange o pressiona e aí ele não gira mais. Então, às vezes acontece esse erro, né? Você esquece de colocar o acionamento do velocímetro o tempo todo, mas tudo bem. Coloquei o acionamento do velocímetro e estou colocando a tampa de novo. Pronto, tudo instalado, acionamento do velocímetro. Coloquei a tampa no lugar, agora vou colocar a flange. Então, como sempre, eu passo vedante nas estrias, às vezes vaza entre os eixos pelas estrias, o óleo escorre, por isso eu sempre faço assim. Pronto, estou instalando. Flange! Agora, não precisa apertar, mas ele está girando. Então, o que vou fazer agora é simplesmente engatar 2 marchas. Pronto, engatei 2 marchas e a caixa de câmbio não travou. É crucial dar leves batidas para encaixar tudo corretamente. Se algo estiver fora do lugar, bata de leve e aperte. Pronto, apertei todo o flange, agora só resta colocar essa trava. Então, esse furo de cima é para o garfo da marcha a ré, esse é o sensor da marcha a ré, e esses aqui são apenas tampões. Esses furos servem para acessar os travamentos que seguram os garfos. Ainda não apertei esses parafusos aqui que seguram o garfo da quinta e sexta marchas. Agora vou instalar o mecanismo de troca de marchas. Preciso dar uma olhada no mecanismo de troca de marchas.
ou talvez o nome certo seja mecanismo de seleção de marchas, mas não importa. Eu percebo aqui que o eixo está com um pouco de folga, né? Ou seja, essa caixa já rodou cerca de 500 mil ou 600 mil. E aqui está a folga do eixo. Ou seja, vemos que já existe uma folga entre os retentores e o eixo. Por isso, agora vou abrir essa tampa, verificar o estado do eixo, dos retentores e da bucha. E aqui também é colocada uma placa assim. Ela pode ser denominada protetor de desligamento duplo. Se você olhar para a fenda, só um garfo pode entrar nela. 2 marchas, a terceira e a quarta não estão mais engatando. Aqui temos a quinta e a sexta, aqui temos a primeira e a segunda. E aqui está a marcha a ré, ou seja, quando você engata a ré, precisa aplicar um pouco mais de força na alavanca para conseguir engatar a marcha a ré. Quem é responsável por isso é este trava aqui, que cria um esforço adicional ao engatar a marcha a ré. Ou seja, eu já não consigo superar isso só com a mão. Ou seja, vemos que o estado do eixo ainda está perfeito, bem na hora certa, né? 500 a 600 mil está ótimo. Pelo estado dos retentores, dá para ver que todos eles já estão totalmente endurecidos, ficaram rígidos, ou seja, começou a entrar água, mas o eixo ainda não quebrou, ou seja, o eixo ainda está em bom estado. Agora, eu só vou trocar esses retentores, trocar a bucha, e é isso. Então, coloco uma bucha nova na tampa, um retentor novo e uma coifa nova, e o retentor pequeno de baixo, troquei tudo, coloquei a bucha nova, instalei os retentores. Aqui do outro lado também tem um retentor pequeno, e entre os retentores e a bucha tem uma folga, eu preenchi essa folga com graxa. Ou seja, aqui é um sistema em que a graxa precisa estar lá, e isso segura a graxa, mantém ela no lugar. O retentor pequeno, passei tudo com vedante. Não coloco. Aqui vemos que depois de trocar a bucha e os retentores não tem nenhuma folga, ou seja, agora está bem firme. Ou seja, esse tipo de reparo mínimo vai ajudar a salvar esse eixo, que é um eixo muito caro. Então agora eu coloco o mecanismo de troca de marchas de volta no lugar. Aqui as forquilhas estão todas na posição neutra e as alavancas também estão todas na posição neutra. Agora essa placa é instalada no lugar do trava de engate das marchas, ou seja, ela se encaixa aqui com essa parte da guia, assim mesmo. Aqui eu passei o selante e estou instalando. O copo e as tampas estão no lugar. Agora vou instalar a coifa.
Então ainda não vou colocar a alavanca da embreagem. A alavanca da embreagem vai ser nova, ainda está a caminho, já foi encomendada, ainda está chegando. Ou seja, aqui tem essa esfera de apoio. Dá para ver como ela está desgastada, ela é rosqueada aqui e ajustada do lado oposto. Ela se move, certo, continuando sobre a alavanca. Dá para ver o desgaste aqui. Ou seja, já está quase furando e desgastou. Essa esfera é colocada aqui desse jeito. Ou seja, quase furou completamente. Por isso vai ser novo. E aqui onde a haste do cilindro também entra. E aqui, onde fica o rolamento de embreagem, também desgastou as superfícies laterais de apoio e essas aqui que são as de topo. Então eu estou esperando o novo garfo e agora vou instalar o suporte de fixação das bobinas. Agora vou instalar o disco eletromagnético do freio. Certo, apertei todos os discos, agora vou instalar as bobinas, o freio eletromagnético. Então, tem arruelas de ajuste, marquei como elas estavam posicionadas. Ou seja, é a primeira vez. As primeiras placas, 2, 3, 4 feixes estão conectados. Então, quer dizer, apertei um pouco os parafusos, deixei para ter uma folga, vou revisar as placas de ajuste e colocar. Todas as bobinas estão no lugar apertadas. Estou instalando o sensor do velocímetro no lugar. A caixa de câmbio está pronta e montada. Todas as marchas engatam corretamente. Ela ainda está sem óleo, por isso faz um pouco de barulho, mas quando colocar o óleo vai funcionar suavemente. Ela ainda está vazia. Aqui ainda vai um segundo disco de freio igual, mas ele precisa ser instalado no lugar. Primeiro ainda é preciso nivelar
lixar um pouco com a esmerilhadeira e instalar no lugar porque o quadro atrapalha. Primeiro a caixa será instalada no lugar, depois esse disco, basicamente é isso. Na verdade eu não tenho o garfo, aqui apenas se parafusa o pino e ela é simplesmente encaixada nesse pino. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistirem, boa sorte a todos, até mais.